Boa tarde a todos. Mais uma vez sejam bem-vindos a esta casa que nos recebe com muito carinho, este ambiente de paz e amor, que foi previamente preparado pelos companheiros de espiritualidade para nos receber. Como sempre realizamos todos os sábados, né? Temos alguns avisos. Agora ficou melhor, né? Temos alguns avisos, mas de antemão queria agradecer a presença de todos, inclusive dos nossos companheiros da internet que estão nos acompanhando nesse momento. Uma boa tarde, aproveitem a palestra que será realizada nesta tarde. Todos os dias nós temos palestras e temos plantão de orientação meia hora antes de cada reunião, né? Com exceção das sextas-feiras, que é um trabalho só voltado para os dependentes químicos, né? Dependentes químicos ou que têm outras dependências, e os seus familiares. Não é reunião aberta ao público, tá? Então, se tiver conhecer alguém que esteja com esse problema, encaminhe para nós. Será passado para a triagem e será encaminhado para o trabalho, tá bom? Nós temos distribuição no segundo sábado do mês de cestas básicas, por isso pedimos encarecidamente quem puder colaborar conosco. Aqui é a campanha do quilo, né? Aquele de alimento não perecível. E às 17 horas, todos os sábados às 17 horas, nós damos início ao nosso trabalho de preparação e distribuição de lanches para os nossos companheiros que estão mais carentes, levando um pouco de carinho, um pouco de calor humano para aqueles que estão necessitados. Inclusive nessas noites frias que estão fazendo em São Paulo, isso é um alívio para aqueles que não têm nada, né? Os nossos companheiros da internet podem formular suas questões, mandar para nós de internet, que responderemos ao vivo, não deixemos para depois, respondemos na hora, tá bom? E pedir para desligar os celulares, bom? Para não atrapalhar aí o nosso desenrolar da nossa reunião pública, tá ok? Então, companheiros envolvidos por esse abraço fraterno, esse nosso reconforto, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, vamos visualizar a imagem do nosso Mestre querido Jesus, que deixou os seus ensinamentos para nós, e a todos os companheiros de espiritualidade que trabalham conosco, para que possamos aproveitar ao máximo o que estaremos conversando nesta tarde. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade de aqui estarmos. A sua misericórdia, Senhor, se manifesta nesses momentos em que nos permite desvendar o véu da curiosidade, o véu, levantando esse véu que encobre as verdades, e possamos entender o porquê aqui estamos e qual a nossa tarefa neste planeta de expiação e prova, Senhor. Obrigado mais uma vez, Mestre querido, e que possamos aproveitar ao máximo o que estaremos conversando nesta tarde. Que assim seja. Graças a Deus. E vamos envolver com muito carinho o nosso companheiro Márcio, que fala por nós a palestra desta tarde. O item é Contratempos, é o item 5 do livro Para Uso Diário, do nosso querido amigo J. Raul Teixeira, ditado pelo Espírito Joanes. Que ele seja feliz na sua exposição. Não pode deixar que eu estou aqui com boa tarde a todos. Tá ligado? Então nosso tema de hoje é Contratempos, né? Como do livro. É bom até mostrar, pessoal, né? Olha, quem tiver interesse, esse livro aqui do Raul Teixeira, Para Uso Diário. Raul Teixeira, que é um orador espírita, né? Lá no estilo do Divaldo, também muito conhecido. E o tema é Contratempos, né? Depois você encosta um pouquinho a porta, estou um pouco rouco, vocês desculpem. E assim, na lição de hoje, o autor, o espírito, ele comenta as questões de contratempo que nós temos diariamente dentro da nossa rotina, né? E ele cita vários exemplos. Por exemplo, nós temos uma festa marcada para ir, dá um probleminha qualquer na família, alguma coisa assim, o carro quebra, não sei o que, e aí nós não conseguimos ir. Um evento social, uma viagem, algum plano
Então, várias coisas na nossa vida que nós planejamos e que chega alguma questão e impede de nós fazermos. E nós começamos a pensar assim, puxa, mas eu sou muito azarado, não sei o que, não dá certo, nada dá certo para mim, por que eu não consigo? Será que Deus está contra, está impedindo? Então, e vem até a questão, dentro da doutrina espírita, bate um pouco com a questão, aquelas questões sobre fatalidade também, né? O que parece que nós não conseguimos mesmo realizar e outras que fluem normal. Desde pequenas coisas, como é citado na lição, coisas corriqueiras assim, e coisas maiores até, né? Então cada um tem o seu lugar na questão. Sobre esses contratempos, o autor diz que a maioria das questões são questões realmente da vida, da matéria, né? Nós estamos em contato com a matéria, sofremos influência do meio que nós estamos, das pessoas que vivem conosco. Então tudo isso acaba às vezes impedindo nós de conseguirmos uma coisa ou outra. Porém, isso é normal, como ele fala na lição. A maioria das questões são problemas que não deu hoje, nós vamos conseguir amanhã, essas coisas, né? Mas tem até um ditado que diz assim, vão-se os anéis, ficam-se os dedos, né? Então, assim, o mais importante é que nós somos, que nós temos ainda. Uma oportunidade hoje não deu muito certo, mas em nós está o que nos basta para progredir e para conquistar essas coisas todas. Então, o que a doutrina espírita nos ensina, nós lembramos o exemplo de Jesus em relação a todas essas coisas, que é a confiança na bondade de Deus, né? A confiança que ele tinha em Deus, que ele tem, e como ele agiu em relação a isso tudo. Porque Jesus também deve ter tido muitos contratempos, né? Não foi também, ele tinha uma missão planejada, mas muita coisa acontecia, como acontece conosco. Nós temos os nossos objetivos a atingir, que nós estamos indo para eles, né? Planejamos uma coisa aqui, outra para amanhã, outra para daqui a um ano, mas nós estamos caminhando para isso, é o nosso plano de vida. E os contratempos vêm muitas vezes impedir essas coisas de se realizarem. Mas na lição de hoje, é que o Espírito fala, persista, né? Não é uma questão só de... Problema tem mesmo, né? Nós estamos aí, semana de frio, está todo mundo com gripe, todo mundo doente, um monte de gente, bate aquela... Mas são coisas que vão ficar para trás, faz parte da vida, né? Essas influências. Mas Jesus tinha aquela confiança em Deus. Então, dentro dele, como dentro de nós sabemos para onde estamos indo, o que nós estamos querendo, o que nós estamos buscando, e vem as dificuldades, vem os contratempos, mas a confiança que nós devemos ter em Deus, em nós mesmos, nas nossas forças, é que nos leva a caminhar e saber que nós vamos conseguir atingir. E que esses contratempos, né, ou obstáculos que vêm, nós vamos tirando do caminho, vamos desviando. E também, como diz a lição, muitos contratempos, não consegui fazer. Às vezes Deus sabe o que é melhor também está nos auxiliando. Então, algo que também nós não conseguimos como nós queríamos, né? Não conseguiu chegar na festa, né? Não conseguiu fazer tal coisa, alcançar, chegar, né? Fazer como queria. Às vezes é um benefício também, como está dizendo a lição, porque a nossa visão é essa vontade, mas o melhor para nós, às vezes, não é isso agora, pode ser depois, né? Ou ir por um caminho similar. Às vezes não dá certo a questão aqui, como diz na lição, não deu certo aquela coisa que nós queríamos, mas daqui a pouco vai dar certo uma melhor que aquela, numa estrutura maior, melhor e mais condizente para nós, dentro da nossa situação, né, evolutiva, dentro da nossa vida, dentro daquelas questões que nós precisamos. Então, lembrando de Jesus,
que tinha conhecimento de tudo, né? Até do que ele ia passar na missão dele. Então ele sabia, por exemplo, que tinha que aquela missão, né? Nós também estamos indo na vida, avançando, melhorando, né? Progredindo. E Jesus foi levado à cruz, foi traído e foi crucificado. Imagina se ele fosse reclamar, falar não, porque aquele era o caminho, né? Dentro da missão dele era o caminho que o levou a completar realmente a sua missão. Para os apóstolos que viram Jesus sendo traído, Jesus sendo crucificado, para eles, naquele momento foi uma derrota. Estava perdendo, eles estavam perdendo. Eles confiavam em Jesus para libertar o povo de Israel, para trazer a boa nova, libertar as pessoas. E de repente ele é traído e levado e assassinado, morto. Então para eles aquilo foi uma derrota. Foi um baita contratempo, para usar o termo da lição de hoje. Mas Jesus sabia, Jesus confiança em Deus, na bondade de Deus e na vida em si. E Jesus foi em frente. E depois disso, 3 dias depois, ele volta. Ele se materializa, aparece para várias pessoas, comprova tudo o que havia dito. Então, foi uma libertação. Então, às vezes, a gente pensa que uma coisa é ruim, e naquele momento é ruim para nós, mas às vezes é uma libertação, é um passo melhor ainda. Então, nós temos que sempre, como diz no livro dos Espíritos, sobre a fatalidade. Então nós falamos, puxa, mas isso é uma fatalidade, Acontece, não consigo passar disso. Mas os Espíritos falam que sobre a fatalidade, que é um tema assim, tem que ser bem interpretado, com muito bom senso, para também não se achar que qualquer coisa, fatalidade. Então os Espíritos contam sobre aquelas questões assim na nossa vida, que nós estamos lutando, nós estamos indo em frente, aprendendo, contornando. Os Espíritos falam sobre a fatalidade que nós, antes de encarnar, nós já traçamos um plano para a nossa vida. Ninguém está na vida à toa, assim, estou de bobeira. Nós traçamos um plano. E é um plano bem individual, embora nós vamos nos relacionar. É um plano individual. Por quê? Porque esse plano, nós mesmos participamos. A maioria de nós participa, a não ser que o espírito esteja num momento muito perturbado, muito conturbado. Mas normalmente nós planejamos. Nós planejamos a nossa reencarnação naquelas linhas principais, Então, e como que nós planejamos isso? É de acordo com a nossa necessidade de progresso. Nós somos espíritos que estamos vindo de um monte de encarnação para trás e temos aí a eternidade, até o que nós entendemos, podemos conceber de eternidade, para frente. Então nós estamos em evolução. E como nós ainda não somos perfeitos, nós cometemos erros e nós acertamos também. Então, na nossa posição antes de reencarnar, nós avaliamos assim, o que é melhor para mim, para a próxima encarnação, que é o que nós estamos vivendo aqui hoje. O que é melhor para mim? Então é melhor uma vida assim, traçar, ir por esses caminhos, ter certas dificuldades também. O que às vezes nós confundimos com fatalidade. Certas dificuldades. Por quê? Porque vai me ajudar a lutar. Não é para nós nos entregarmos, mas nos auxilia, nos dá força para melhorar, para aprender com elas, como agir. E nesse caminho todo, é que o espírito, nós vamos exercitando a paciência, desenvolvendo virtudes, aprendendo a viver melhor e corrigindo os erros do passado. E junto com isso nós temos também as coisas boas que nós já conquistamos, que de uma certa forma vêm como facilidades nessa vida. Então às vezes nós olhamos e falamos, por que, como eles citam aqui na lição, por que tudo dá certo lá para o fulano, para o meu vizinho, para mim não? Por que é tão fácil para ele e para mim não? Às vezes é fácil porque ele já aprendeu a viver a postura, a posição. E para nós ainda
Ou estamos também espiando um pouco o passado, pagando alguns débitos, aprendendo, e também estamos aprendendo a nos comportar melhor, né? Nos portar, a nossa parte sentimental, que é a reação emotiva que nós temos, né? Às vezes tem um problema lá, a nossa reação nós ficamos nervosos, por exemplo, né? Estoura. Aí, às vezes fica doente, né? O sistema nervoso, não sei o que lá. Tem uma situação assim, puxa vida, o primeiro probleminha lá não vai dar certo, né? A questão do pessimismo, né? Qualquer coisinha, não vai dar certo, não é para mim, sempre assim, é a fatalidade. E não é assim como eles estão dizendo. É a nossa postura, porque o primeiro problema, como é que nós vamos superar, né? Então, o pensamento positivo, a fé, a confiança em Deus, porque aí nós estamos agindo de uma maneira para que dê certo. Então, nós estamos aprendendo a viver dentro da lei de Deus e agindo de uma maneira que vem os obstáculos, né? Vem as dificuldades, mas a nossa mente ela é poderosa também, né? A nossa vontade, né? O Emmanuel que fala que muitas doenças são geradas pela nossa mente. Puxa, é verdade. Claro, a gripe, os vírus, isso não é da nossa mente. Mas a maneira como a nossa... Porque assim, a nossa mente, como fala André Luiz, ela comanda o nosso corpo, as células, né? São, sei lá, bilhões de células, que são inteligências vivas, rudimentares, mas são individuais. Células compõem o nosso corpo, né? Formando os tecidos, os órgãos, trabalhando. Então elas estão trabalhando para nós, fisicamente. O nosso corpo espiritual ainda, que o Kardec chamou de perispírito, né? Também tem isso. Então, e quem dá o comando disso tudo é a nossa mente. Então a nossa mente, ela nos cura, né? A nossa mente positiva, junto, né, com a fé, acreditar, eu vou conseguir, né? Então dá aquele entusiasmo, faz a nossa energia mudar, né? Muda a nossa volta. Então a nossa mente é muito poderosa. E se ela está negativa, nós vamos nos afundar mais ainda. Se nós vemos uma notícia na TV, né? Agora está essa moda aí, não sei o que lá, que o apocalipse, tudo ruim, nós vemos um monte de notícia ruim. Aí chega aqui, está um frio danado aí, né? O sistema imunológico está mais fraco. Tem uns vírus aí, por aí. A gente, olha, só vê isso à nossa volta, a gente se afunda. Mas se pelo contrário nós temos uma outra postura, saber que esses são contratempos pequenos que passam e que nós vamos superar, né? Sair dessa energia ruim, sair desse pensamento negativo e voltar àquele pensamento que nós estávamos, né? De certeza, de acreditar, de progresso, como nós progredimos, né? Aí nós conseguimos, né? É uma outra postura. Então somos nós, com a nossa mente, o espírito, a vontade, agindo em nosso favor. Em nosso favor. Superando os contratempos. Porque nós acreditamos. É isso que os espíritos falam. Se nós pensarmos na nossa vida presente, nós já temos um monte de coisa boa, né? E quanto que nós já progredimos? Bastante. Quanto que nós já mudamos? Uma vez que nós estamos procurando mudar. Porque também se não está procurando, não consegue. Mas se está, é difícil. Quanto tem mais, vai progredindo. E quantas situações difíceis nós já passamos? Tem aquelas situações que nós olhamos assim e falamos, puxa vida, né? Dentro do nosso raciocínio não tem mais saída. Aí chega o dia seguinte e aparece uma solução, né? Fora da nossa inteligência, porque na nossa visão não tinha mais jeito, né? Ou pelo menos naquele momento. Mas aí acontece alguma coisa. Porque assim, a vida é muito maior do que a nossa concepção. E ainda os espíritos falam que nós estamos aqui em influência da matéria. Quando nós dormimos, né, nos desprendermos do corpo físico, o espírito sai por aí, nós vamos conversar com parentes que desencarnaram, com amigos, com o nosso guia espiritual. Então, a nossa visão é outra. Muitas vezes, nós tomamos conhecimento da realidade das coisas.
Até estamos querendo uma coisa aqui, mas chega lá, não, isso nem é o melhor para mim. Nós mesmos persistimos no que é melhor para nós, né? Que cada um quer para si o que é melhor, né? Ninguém quer o contrário, claro. Então chega aqui, dificuldades, não dá certo, tal, mas está dentro do plano. Entendeu? Essa questão que os espíritos falam sobre fatalidade. Então a fatalidade mesmo, como eles estão dizendo, só a morte. Porque Deus sabe o momento de cada um. Então a hora que tiver que ser a morte, sim, vai ser, né? Se não for, se não pegou o voo ali, né? Se for de avião, não pegou esse, vai ser no... A hora que for, vai ser. Mas, ainda assim eles dizem fatalidade entre aspas, porque a morte só é ruim quando nós estamos aqui na matéria. Ninguém quer morrer, né? Mas para o espírito, ainda assim, a morte não existe. Então o espírito sabe que vai terminar a fase do corpo, mas ele vai continuar. E se ele viveu bem a vida, ele ainda vai colher os frutos de tudo que ele plantou, né? Então é uma libertação, né? E às vezes nós antecipamos a morte, né? Pelo nosso... Então os espíritos falam bem que o que conta, o que vale é a nossa atitude, né? A nossa ação na vida, hoje, cada dia é o que modifica para nós tudo. E ainda eles falam sobre questões de fatalidade, que mesmo nessas questões mais delineadas assim da nossa vida, que parece realmente que não vai, né? Não dá certo mesmo, nós planejamos ali na reencarnação, nós planejamos dificuldades, né? Nós planejamos dificuldades para nós, não dificuldades que nos fazem bem, mas não que isso não seja superado. E eles falam em relação a... Mesmo isso é mudado. Quando que nós vamos mudar? Por exemplo, quer ver um exemplo que está ali nos livros do Kardec? Uma pessoa que era muito rica e que só fazia bobagem. Porque a riqueza traz a facilidade, né, de adquirir. Então, aqui, né, na matéria. Então a rica, como tem tudo fácil, não sabe agir. Aí, depois de algumas encarnações, fala, não, nessa aqui eu não posso ser rico, de jeito nenhum. Não vou ser rico, aí não consegue, vem com aquela, planeja. Mas mesmo isso, se a pessoa muda, né, se nós realmente mudamos o que nós somos, a nossa vontade, a nossa maneira de agir, nossa maneira de ser, se nós superamos o orgulho, o egoísmo, as questões, geralmente o egoísmo, né, que é para si, Então, na facilidade, já, em vez de né, comer um prato de comida, come, né, tomar um copo d'água, toma 10. Então, em vez do que é necessário, que é regular, é bom, nós exageramos o egoísmo. Então, quando nós superamos os nossos defeitos, aí muda. O próprio plano, ele vai se readequando. Não podia ser rico, não, agora já pode. Não vai ficar milionário, não vai ganhar na cena, mas já começa a facilitar. A pessoa tem dificuldade no trabalho, começa a facilitar. Tem dificuldade emocional, já fica mais fácil, porque antes, quando vinha a situação, nós agimos de uma maneira ruim. Quando nós nos reeducamos, aprendemos a agir, as coisas vão caminhando. Então, assim, o que os espíritos falam para nós é que, assim, tudo tem jeito, né, claro, e tudo na vida existe a parte material, dificuldades materiais, como eles falam, e as dificuldades morais, as questões materiais e as questões morais. Então, as questões materiais, às vezes, elas vêm mais ou menos assim. No momento, está com essa característica, né, contratempos, são materiais. Só que as questões morais, que nos impedem de fazer muitas coisas, elas estão sempre na nossa mão. Porque o homem, né, o espírito, nós temos sempre, nós podemos nos prevalecer em relação ao bem e ao mal. Então está sempre no dia de hoje mudar a nossa vida, porque a escolha do bem e do mal ainda é nossa. A falar, mas tem milhares de espíritos me arrastando para o mal, como eles falam. Às vezes acontece.
Mas eles falam, mesmo assim, você pode resistir. Os espíritos falam. Porque a vontade é sua, né? Tá ali, torcida, né? Torcida do Flamengo inteira lá. Mas a decisão é nossa, entendeu? A torcida está lá, com vibração, energia, entrando na nossa mente. Mas quem decide somos nós. Então dá para não ceder à tentação, ao mal. E dá para escolher o bem. Claro que nem sempre, né? Como nós somos imperfeitos, às vezes nós ainda cedemos o mal, o bem. Ficamos nós aqui. Mas o fortalecimento no bem muda as coisas. Supera esses contratempos. E o mal, o arrastamento no mal ainda vai nos colocando naquele ciclo vicioso, que nós vamos rompendo, né, aos poucos. E vamos rompendo sempre. Então as questões morais vão definir a nossa sorte. Então a força que nós temos, confiança em Deus, confiança em nós mesmos, na nossa força, e em toda ajuda que nós recebemos, né, vem uma dificuldade, um contratempo, nós podemos superar. Porque o mal vai nos puxar para o mal. O bem, os amigos, né, que querem nosso bem, vão nos colocar no bem. Então nós temos muita ajuda também, né? E essas questões de fatalidade são assim, o plano espiritual fala, não dá certo, não. Faça o bem, persista, caminhe, que dá certo. E as pequenas coisas são coisas da vida, né? Não é, furou o pneu, né? Acho que eu furei o pneu do outro na outra encarnação. Às vezes é assim, né, espírito, né? Até acho que é o Ranieri, já desencarnou, que ele conta que tinha um rapaz que era espírita, que conheceu o espiritismo, né? Aquele entusiasmo. Aí tudo era o espiritismo para ele, né? Tudo era a vida passada, não sei o que lá. E tudo que acontecia com ele se apegava no Evangelho, segundo o Espiritismo. Aí ele, qualquer coisa na vida dele, acontecia tal coisa, morria alguém na família, ele abria o Evangelho. Abria assim, lia a mensagem, né? Aí um contratempo, né? Queria fazer uma coisa e não deu certo. Aí ele abriu o Evangelho para ver o que onde acontecia. E sempre assim, tudo ele achava que era fatalidade. E aí, uma vez ele estava descansando na rede ali, que ele morava numa zona rural, e caiu um raio muito perto dele, muito perto. E até matou uma vaquinha que ele tinha, né? Caiu muito perto mesmo. E por pouco não pegou ele. Quase que pegou ele. Estava com aquele entusiasmo no espiritismo. E por pouco não levou ele. Ele falou, nossa, fui poupado por Deus, né? Ele pensou assim, né? Não era minha hora. Aí ele correu no Evangelho. Aí ele abriu assim, saiu aquela lição. Se fosse um homem de bem, teria morrido. A missão está lá, num dos capítulos do Evangelho. Aí ele mudou, né? Então, se fosse bom mesmo, teria ido. Então, essas questões da vida, né? A vida, nós vamos modificando a nossa vida com a nossa postura íntima, no bem que nós vamos realizando, e não guardar mágoa, que é importante, né? Para contratempos, que às vezes acontece um contratempo, alguém da família, algum problema, fica aquela mágoa ali, né? Então isso atrapalha bastante, né? Tem uma pessoa que falou uma vez aqui também, que ele falou assim, guardar mágoa é igual guardar lixo em casa. Você começa a guardar lixo um dia, 2, 3, o que atrai ali, né? Começa a atrair bicho, não sei o que lá. Nós estamos com mágoa dentro, estamos atraindo coisas ruins. Então é melhor tirar, superar, que é uma questão muito importante. Até o Chico Xavier mesmo, numa época ali, resumindo, né? Resumindo que ele tinha um cachorrinho que ele gostava muito, acho que a maioria conhece essa história. Eu vou resumir bastante, só para falar da mágoa. E aí uma senhora, o cachorro dava muito trabalho para ele, e uma senhora com pena, né? Porque o Chico Xavier ia para o centro, trabalhava, não sei o que lá, até de madrugada, psicografando. E ainda tinha que cuidar do cachorro. O cachorro, né, fazia aquela sujeirada. E uma senhora ficou com pena e para ajudar o Chico envenenou o cachorro, né? Deu uma... Sem ele saber, claro. Ela colocou um veneno na comida lá e falou, esse cachorro é melhor tirar da frente, né? Foi pensando nela. E ela fez isso. E aí o Chico encontrou o cachorro morto, ficou
muito chateado, magoado. E aí ele ficou magoado. Muito, né? Chorou, ele gostava do cachorro. Aí chorou, não conseguia superar aquilo lá, aquela mágoa. E aí, alguém contou que ficou com pena dele e contou, falou, ó, foi fulano ali, né? Tal. E ele ficou mais magoado ainda, com raiva. E aí tal, a história é longa, né? Bem interessante. Mas o irmão apareceu e falou, não, você tem que tirar essa mágoa de você. Ah, mas eu não consigo. Não consigo. Não, você tem que perdoar, tirar essa mágoa. Como? Aí, então você vai lá e faça um benefício para ela. Ajude essa senhora, né? Vê o que ela mais precisa e dê para ela de presente. E aí o Chico foi lá, né, no contrafeito e tal, descobriu que ela precisava de uma máquina de costura, aí comprou e deu para ela. E quando ela deu, né, mas o interessante disso tudo, da mágoa, porque o Emmanuel chegou pro Chico e falou, olha, você trate de superar essa mágoa sua, porque isso está atrapalhando os nossos trabalhos de psicografia. Então ou você supera ou a gente não vai mais trabalhar com você, porque não está dando. Não é assim quando nós estamos magoados, com raiva, nós ficamos meio assim, né? Às vezes a pessoa não está nem aí mais, mas nós estamos ali. Então isso atrapalha, tem que sair de nós. E aí o Emmanuel falou para o Chico, isso está atrapalhando a mediunidade sua, não dá mais, está difícil, né? Então ele mandou, aí ele deu a máquina de costura, tal, e ela chorou, Chico, aí ela não aguentou, me perdoa, eu fiz aquilo pro seu cachorrinho, mas foi para te ajudar, porque eu vi que ele te atrapalhava, tal. E aí, aquilo lá, naquele momento saiu, né? Superou o problema, né? E aí eu vi E é isso a história, né? A história é longa, né? Dizem... Outra vez eu vi uma pessoa contando, essa parte eu não conhecia, mas... Que depois de uns anos... Depois de uns anos ainda, o Chico estava caminhando assim, e saiu um cachorrinho recém-nascido, lá do meio do mato. E o Emmanuel falou, Chico, tá vendo esse cachorrinho aqui? É a reencarnação do coisa que estava doente, né? Olha a bondade de Deus, tá vendo como Deus é bom? Então você pode cuidar dele. Aí o Chico pegou, e aí foi a história final que eu ouvi, né? Acabou o final feliz. E aí para encerrar isso, então, tirar essas coisas ruins, ter um pensamento positivo em relação a tudo, né? Fé, confiança em Deus, não olhar a parte ruim do contratempo, mas superar e seguir em frente, saber que nós conseguimos superar as coisas. Se está impossível hoje, amanhã já melhora. E as coisas dão jeito. E como as pessoas falam, né, o copo meio cheio, meio vazio. Um olha o copo e fala, está pela metade, né? Meu copo está meio vazio, pessimista, né? A outra fala, não, o meu está meio cheio. Então, mais uma vez, a atitude positiva de nós acreditarmos e não dar tanta bola para os contratempos, que às vezes são coisas pequenas da vida mesmo e que amanhã já estão fora do nosso caminho e nós que vamos seguindo. Então é isso. Então, agora abrimos espaço. O Antônio fez um comentário, alguma pergunta a respeito do tema. É só levantar, né? O microfone e falar no microfone, para você perguntar o seu comentário. Com todo mundo entendendo tudo, ninguém entendeu nada e estão envergonhados. Está muito esclarecido. Mas, senhor, sempre temos aquela desculpa, algo me atrapalhou, se eu tenho um compromisso, aconteceu alguma coisa atrapalhou, não era para ir, não sei o quê, e costumamos jogar, às vezes até a culpa, né? Os outros e tal, mas para nós, no nosso caso, esses contratempos, como você afirmou, só eu afirmando, servem como chamativo para alguma coisa que está incomodando a nossa postura, que pode vir a ser modificada, né? Então, de repente, aquele evento que você teria que ir, não é condizente para você. Então, alguma coisa ruim te alertar para você não ir, acontece alguma coisa. Será que é mais ou menos isso? Ou seja, é um alerta para nós? Esse contratempo pode servir de alerta para nós, para nossa conduta em relação ao que nós fazemos na nossa vida? É um alerta, né? Como está dizendo na lição. Que às vezes não era para ir mesmo, não é o melhor. E às vezes é como você falou mesmo, né? A nossa conduta que muda tudo, né? Então nós,
se o contratempo nos impede de atingir alguma coisa, se não é nossa culpa, então, né, o remediado está, que ele está dizendo na lição. Então, assim, se não há o que fazer, por enquanto, é o melhor, né, ter paciência, calma, e às vezes amanhã a questão já mudou, né? A situação de hoje não é a situação de amanhã. A gente lembrou do caso do... Então, na lição do Livro dos Espíritos de Fatalidade também, que às vezes, né, não estava nada previsto, mas nós queremos uma coisa que não é o momento ainda. Então nós vamos entrar numa situação que depois que entrar não vai conseguir. Nesse momento não tem estrutura, né? Então é melhor por enquanto. Aloysio. Então, cadê o... Você estava falando da parte material, né? E eu lembrei de uma empresa muito grande. Que é uma empresa grande mesmo, né? E trabalhava com materiais muito pesados, tudo. Então, aconteceu um acidente, o pessoal falava, foi né? Aconteceu outro acidente e o pessoal sempre atribuindo a fatalidade. Aí houve um momento em que a empresa tomou uma decisão, aquele negócio de acidente zero, né? Então ela passou a adotar o acidente zero. O que aconteceu? Então o operador de ponte rolante já não podia mais ficar brincando nos corredores, não podia ter coisas que atrapalhassem. Enfim, tomou-se uma série de medidas para evitar os acidentes. Aí aquilo que acontecia todo mês passou a acontecer uma vez por ano, uma vez cada 2 anos, e a coisa... Quer dizer, então a parte material, muita coisa nós podemos cooperar para que você evite o problema, né? É o caso da direção do carro, né? Se você sair que nem um doido aí fechando os outros, provavelmente na frente vai acontecer alguma coisa errada. Se for mais tranquilo... Então, essa é a parte material. Na parte espiritual, não nos deixe cair em tentação, né? Que tentados são verdade. Mais alguém? Mais alguma colocação? Senhor, o que falar para aquelas pessoas que, por mais que elas tentem, com toda a prudência, as suas decisões, elas se encontram um fracasso material? É o que foi dito na palestra, né? Esses fracassos, às vezes, a pessoa não está pronta ainda para alcançar aquilo que ela busca, né? Pode ser uma questão de mudar a postura, as atitudes, o pensamento, a coisa, ou uma questão de... O que nós podemos dizer sempre é assim, é ter pensamento positivo, é acreditar, é fazer o bem, é orar, porque nós, como eu estava dizendo aqui, né?
Às vezes nós queremos uma coisa, mas ainda não está pronto para aquilo. Ou às vezes nós já fizemos um plano que o nosso planejamento, se for para aquela situação, não é o mais adequado por enquanto. Mas assim, o que os Espíritos falam na lição é o pensamento positivo sobre tudo, uma visão positiva, não negativa. Porque você fala assim, tudo, como é que você falou, por mais que tente, vai tá fadado ao fracasso, né? Então isso já é um pensamento negativo, é uma atitude negativa, eu nunca vou conseguir, por mais que eu tente, eu estou falando do fracasso. Às vezes, os incêndios que ele falou ali, o prédio ainda está com muito problema, então dá incêndio, não consegue. Agora, a hora que resolver a estrutura, né, a hora que resolver a parte moral, a parte outras coisas que às vezes a pessoa precisa, né, mudar si próprio, fazer o bem, ajudar, aí começa a criar uma base para conseguir, entendeu? E assim, eu acho que só completando a eficácia da prece, que tá porque com a prece nós conseguimos, com a ligação com Deus, com o plano espiritual, nós conseguimos entender qual o caminho a seguir, entendeu? Que assim, ninguém está fadado ao fracasso. Às vezes o que a pessoa pode considerar como fracasso, para ela, para outros não é um fracasso, entendeu? Outros vivem sem aquilo e bem, e progride. Então assim, muito... que veio de encontro isso, veio aquela mensagem de Jesus, né? Procurai primeiro o reino de Deus, que o resto será acrescentado, né? Olha as aves do céu, que não cegam, não semeiam, mas Deus aprovou com tudo que precisa, né? Então, buscar o primeiro reino dos céus, né? O que é isso? A gente busca o reino dos céus é a estrutura nossa que nós estamos criando, né? Se nós estamos vivendo, assim, o que nós vamos aprendendo na doutrina, assim, existe uma lei, a lei de Deus para todo o universo. É uma lei que é uma lei, entendeu? Ninguém vai burlar essa lei, ela funciona, e se não fosse perfeita, haveria injustiças. Então, quando nós aprendemos a viver nessa lei, né, buscar o reino dos céus é o que? Aprender a viver dentro dessa lei. Se nós vivemos dentro da lei de Deus, fazendo o que é certo, o que é normal, a vida, as coisas estão em abundância, como se diz, né? Nós temos tudo que nós precisamos para equilibrar o espírito. Você não precisa ter 1 trilhão, você não tem nem como gastar isso, né? Mas às vezes a pessoa com o primeiro 1.000, 1 milhão, 1 bilhão, que é 1 trilhão, né? O que eu vou fazer agora? Vou conquistar 1 trilhão. Então nós, às vezes, procuramos para nós mesmos os problemas, porque não conseguimos viver, aproveitar o que nós já temos hoje, que às vezes é suficiente, entendeu? Às vezes diminuir um pouco o ritmo para depois avançar. Então, isso que você falou muito bem. Buscar o reino de Deus é estar, o reino dos céus dentro de nós, vivendo dentro da lei, em boa sintonia com Deus, com o plano espiritual. E aí, o nosso guia espiritual também vai ajudando a gente a vida aqui, né? Porque a vida aqui não é a vida de lutas, é de superação, é de acreditar, né, de ter fé. Não tem vida fácil para ninguém. Então, nós temos que saber como nos conduzir com a vida, na vida, entendeu? O reino dos céus em nós, eles falam aqui sobre a fatalidade. Eles falam assim, olha, faz então, uma certa hora o Kardec está perguntando essas coisas, gera confusão, né? Mas eu não consigo, a fatalidade, eu não sei o quê. Aí o Espírito fala assim, explica, né? Cada situação é um caso, tal. Mas cuida de fazer o bem e ter a consciência tranquila, a consciência pura, eles falam assim. Cuida de estar com a sua consciência tranquila e pura, você já vai estar 50% consolado. Você vai se sentir meio consolado já, eles falam assim, entendeu? Então já é, né? Obrigado, Márcio. Muito obrigado. Bom, companheiros, o nosso tempo é curto, né? Temos ainda a continuação dos nossos trabalhos. Mas se alguém desejar ainda fazer um comentário, uma pergunta, só ficou o Márcio para a reunião, tá bom? Então vamos, companheiros. Vamos
chegar a nossa parte agora. É a parte da retribuição, que até agora nós estamos recebendo. Podemos retribuir, e retribuir através do quê? Das nossas vibrações de paz, de amor, de conforto, a todos aqueles que estão necessitados. Então, vamos, fechamos nossos olhos do plano físico, vamos elevando os nossos pensamentos, unindo os nossos corações, as vibrações de amor, de conforto, a todos aqueles que estão necessitados, nos hospitais, nos leitos de dor, nos hospícios, nos presídios, aqueles que se dizem injustiçados, por aqueles que clamam por justiça. Pelos nossos companheiros que estão na jornada, na caminhada, para que nos mereçam ante as dificuldades, ante os contratempos que a vida te apresenta, para que possam buscar forças e vencer essas dificuldades. Por todos os lares onde se encontram pessoas unidas para a prática do amor, da caridade, do estudo, que sirvam como faróis, iluminando o caminho daqueles que procuram ajuda. Por todos nós que vamos realizando as nossas tarefas, às vezes não conseguimos o nosso objetivo no primeiro momento, mas com fé, com amor, com trabalho, e acreditamos sempre na misericórdia divina, vamos atingir os nossos objetivos. Por esse planeta Terra que passa por grandes transformações, onde acontecem várias catástrofes, vários terremotos, vários atos que escandalizam a sociedade, mas que nos chamam a atenção para um grave problema que não queremos enxergar. Que possamos, juntos, envolvendo com muito carinho nossa comunidade, nesse abraço fraterno de energias salutares. Que assim seja. E agradecidos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mais querido, e os companheiros da espiritualidade que aqui estavam, nós pedimos permissão para encerrarmos essa primeira parte dos nossos trabalhos e que possamos, durante a nossa semana, sermos envolvidos com muito carinho, que as bênçãos de Deus possam descer sobre todos nós. Que assim seja, e graças a Deus.